Jesus falando para o povo, ali para os seus discípulos: não tenha medo no vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então Jesus prometeu que ele voltaria. Amém? É a grande promessa que a igreja de Jesus tem, que ele um dia voltará. Quando será, eu não sei, mas sim sei que quando isso acontecer, subirei. Amém? É a promessa de Deus para a igreja. Obrigado, irmão. Nós temos então, irmãos, esse texto que eu citei não será o texto base. Eu quero que os irmãos abrem em Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o capítulo 5, versículo 11. E depois nós estaremos refletindo aqui em 3 pontos importantes, que é a volta de Jesus, os cristãos em relação à volta de Jesus, os incrédulos em relação à volta de Jesus, aqueles que ignoram, que simplesmente não faz tanta diferença para eles, são religiosos, mas a religião se encerra aqui mesmo, porque cria expectativa e admiração por uma vida que a vida com Deus traz, mas aqui aprisionado a um bem-estar, uma ostentação, uma prosperidade, sucesso, enquanto nós, os cristãos, principalmente da linha tradicional nossa, doutrinária, não é litúrgica, não doutrinária, nós temos um evangelho que chama-se teologia do sofrimento, porque o clamor do povo, segundo em Apocalipse, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, porque a tua igreja não suporta mais estar no mundo. Amém, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. Então, Maranata, vem Senhor Jesus. É por isso que toda reunião nossa, quando nós estamos adorando a Deus, queremos que isso se configure em algo que já seja consumado, porque é muito melhor. Se Paulo disse que viver para mim é Cristo e morrer é ganho, significa que morrer é lucro. Amém, irmãos? O morrer é lucro. Então é muito importante. Então nós vamos ver em 3 pontos, bem rápido aqui. Eu quero que os irmãos me ajudem na leitura dos textos que nós estaremos meditando. Nesse texto eu quero ler completo, porque ele fala por si só. Os irmãos acompanhem, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Todos abriram? O texto está... ok. Eu estou vendo os irmãos olhando para lá, então essa tecnologia às vezes nos surpreende, né? Nós estamos aqui. Eu gostaria que os irmãos, se for tradução diferente, os irmãos acompanhem me ouvindo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pontue esta mensagem no seu coração: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deixa eu ver como que é a tradução ali. Portanto, diante de tudo isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero que os irmãos digam para os irmãos que não vieram:
Ligue para ele: meu irmão, Jesus vai voltar. Amém? Às vezes nos esquecemos disso, ficamos em casa. Não é porque ele só vai levar quem está na igreja, não. É porque vai ser um momento glorioso se nós estivermos todos em comunhão aqui, glorificando e adorando a Deus, e de repente, oh glória, amém, irmãos? Que maravilha! Versículo 1 do capítulo 5, irmãos: relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, versículo 4 do capítulo 5, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz. Irmãos, glória a Deus, amém? É a palavra de Deus que fala para nós. Mas vós, não é mérito não, irmãos, não é meritocracia não, é graça de Deus, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros. Pontue novamente esse texto. Lembre-se do 17 do capítulo 4, agora é esse. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, Pai querido, somos tão gratos a Deus porque nós podemos nos reunir aqui, pecadores, ó Deus, mas pela Tua graça imensa, redimidos pelo sangue de Jesus, e podemos te adorar e dizer que Tu és o nosso anelo, ó Deus. O nosso coração se enche de prazer em estar na Tua presença, e uma das grandes coisas que, ó Deus, inunda o nosso coração é a certeza de que Tu voltarás para buscar a Tua igreja, essa igreja comprada pelo sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Abra o nosso coração, Senhor, neste momento, e que a Tua palavra tenha livre curso na vida de cada um aqui, Senhor, de tal maneira, ó Deus, que possamos crescer em esperança, Deus, tendo esse capacete seguro, de tal maneira, ó Deus, que nós saberemos esperar com paciência, como o lavrador que espera o fruto, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, renova-nos a cada dia com esta grande esperança e ensina-nos a proclamar esta verdade. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém, amém. Meus irmãos, eu quero pontuar rapidamente na minha pesquisa alguma coisa para que os irmãos compreendam. Depois nós vamos tentar agilizar. Aos que dormem, a Bíblia, quando fala daqueles que partiram, não fala como que pessoas que morreram, mas que dormiram em Cristo, porque descansaram numa promessa. Amém? E por isso, aqueles que não têm esperança viviam um desespero muito grande, quando aqueles que partiram, ao ponto de haver alguns que Paulo recriminou, dizendo que batizavam até pelos mortos, como se pudessem fazer alguma coisa em favor deles, dado o desespero em que se encontrava. Olha aqui, irmãos,
Essa passagem descreve que nós vamos ter um arrebatamento da igreja, o qual ocorrerá quando Jesus vier buscar os redimidos e levá-los para o céu. Aqueles que estiverem morrido antes terão a primazia, os vivos subirão, arrebatados. A palavra no original diz assim: arrancados, trasladado. Ou seja, a força é do Senhor, o poder e a graça é dele, amém, irmãos? Vindo sobre nós. E tem várias coisas aqui que eu pontuei, mas eu quero que os irmãos grave 3 partes: a relação do cristão com a volta de Cristo, que se perdeu durante pelo menos 3 décadas, porque quando eu me converti há 40 anos atrás, a tônica era: Jesus breve estará voltando. Breve estará voltando. E nós vivemos intensamente aquilo. Foi uma época de muita evangelização, campanha que a igreja, o crescimento da igreja, uma bênção. Depois simplesmente estacionou-se a esperança. E agora se espera retribuição, reconhecimento da nossa fidelidade a Deus, ostentação, prosperidade, vida melhor, coisas que na verdade simplesmente gratificam aqui na terra, mas que não criam no homem uma esperança nova de enfrentamento. Talvez, eu digo talvez, irmãos, porque ninguém consegue se aproximar da toda a verdade que implica nesse retorno, nesse arrebatamento, nessa volta de Cristo e suas promessas. Ninguém consegue. Então a gente imagina que essas pessoas distanciaram desta compreensão e não conseguem entender e vivem o quê? Vivem um desespero porque não tem fé, porque acredita que vida com Deus, mediante a fidelidade, traz benefícios aonde? A graça de Deus lhe concede vida eterna. A fidelidade a Deus te concede vida abundante. Mas vida abundante não significa, como muitos pensam, hoje eu tenho, hoje eu posso isso, eu posso aquilo. Não, muito pelo contrário. Essa vida abundante com Deus renova cada dia essa esperança, de tal maneira que você toma posse de uma teologia que fortalece a sua caminhada, a teologia do sofrimento. Digo, no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Digo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Façam tudo certinho, irmãos. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jó fez tudo certinho, uma educação exemplar, um caráter, tudo certinho, mas ele não sabia quais eram os planos de Deus para a vida dele, e pela aprovação imposta, mas ele sabia. Ele disse lá em Jó capítulo 18: mas eu sei que meu Redentor vive. E eu quero que isso seja gravado para que todos possam ler. A vida cristã, irmãos, ela é cheia de esperança. É o poder da palavra. Vamos caminhar pelas escrituras, irmãos? Eu gostaria que os irmãos me ajudassem rapidamente, desse lado aqui. Abra sua Bíblia, nós vamos rápido. 2 Timóteo 4:8. Eu vou distribuir e depois nós estaremos lendo. Filipenses 3:20. Desse lado aqui esquerdo, tá ok? Desse lado aqui. O casal lá atrás pode ler. Tito 2:13. Desse lado aqui. Agora no meio aqui, eu vou pedir o Genuíno Filho que leia 1 Tessalonicenses 1:10. Vou pedir a
a Evelyn, amor, lê para mim, 2 Pedro 3,12. Eu vou pedir outro irmão lá atrás que leia Apocalipse 22:20. E lá atrás, essa fila aqui, Mateus 24:44. Eu quero dizer aos irmãos que esses textos deveriam ser textos que residem em nosso coração de maneira até decorada. E aplicação ao nível de consciência que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos entenderem isso, eu quero que eu repito. Isso deveria ocupar o nosso coração, até mesmo decorado. Quando aplicado e quando trazemos à memória aquilo que enche o nosso coração de esperança. Porque a Bíblia fala, concluir uma ideia que eu não concluí há uns 2 minutos atrás. Porque nós não sabemos se realmente a igreja vai passar pela grande tribulação, qual será a condição que nós estaremos para enfrentar? Nós não sabemos. Enche o teu coração com a palavra de Deus. A volta de Cristo e a relação do cristão com ela. Os irmãos concordam que o povo de Deus está desligado um pouco dessa verdade? Ou não? Concordam, irmãos? Eu vou dizer aos irmãos, eu me desliguei um pouco dela. Infelizmente. Eu digo com tristeza, irmãos, que miséria que é essa vida nossa. Que crueldade que nós fazemos com a nossa fé, irmãos. Nós temos que pedir a Deus misericórdia. Estamos vivendo uma crise. Nós somos movidos mais a buscar a Deus, pedindo socorro. Mas a palavra de Deus, ela faz diferença, amém? A volta de Jesus em relação aos cristãos, ou os cristãos em relação à volta de Cristo. O cristão deve amar a sua volta. Vamos ver 2 Timóteo 4,8. Quem está com esse texto? Do lado de lá, tá, irmão? Pode ler, irmão, bem alto. Se os irmãos puderem colocar ali, né? Pode ler ali. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vida. Amém. Algo que nós amamos é algo desejado, amém? Eu amo a minha casa, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu sinto saudade da minha casa. Agora aqui não é nossa casa permanente, nós somos cidadãos dos céus, nós amamos isso, amém, irmãos? E Jesus vai voltar. Filipenses 3,20. Eu tenho certeza que tem irmão que sabe de qual é esse texto. Tá? Quem vai ler? Mas a nossa cidade está lá no céu. Perdemos o encanto do céu, irmãos. Perdemos o encanto da nossa esperança. Estamos aprisionados aqui. Temos que pedir a Deus misericórdia. Os cristãos devem amar a volta, devem esperar por Ele, porque a nossa cidade é no céu, somos aqui forasteiros. Vamos ter Tito 2,13. Pode ler, irmão? Do lado de lá, viu? Amém. Bem-aventurado significa a riqueza. Bem-aventurado é uma pessoa muito rica. Aguardamos a bem-aventurada esperança, a culminação de algo que foi potencializado na nossa caminhada, sempre dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus.
Eu fico imaginando, irmãos, um dia a gente correndo para a igreja para adorar a Deus, porque estamos sendo perseguidos. Porque é tão fácil e a gente tem dificuldade até de chegar na hora. Gastamos tempo com tudo, mas não temos tempo para gastar em estudo da palavra de Deus. Irmão, tem 40 anos que eu estudo a Bíblia e a gente não sabe nada. Estudando, e cada vez eu percebo que como que nós temos tanta coisa para buscar, para aprender e para ensinar. Os cristãos, em relação à volta de Cristo, devem aguardar a Cristo, irmãos, esperançosos. Vamos ver 1 Tessalonicenses 1,10. Quem está com esse texto aí? E esperar no céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Perceba os irmãos, uma grande promessa e um juízo. Nós somos privilegiados, irmãos. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Porque Jesus nos livra da ira futura. Os cristãos devem apressar a volta de Cristo. 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu quero dizer para os irmãos que nós cremos em muita coisa que nós não entendemos, tá, irmãos? Assim como não entendemos tudo que concentra nesse Deus que nos amou e que teve poder para criar todas as coisas pela sua palavra, e que nos criou e nos redimiu e transformou a nossa vida, mudando valores que antes nos aprisionavam neste mundo e nos colocando uma visão da glória dele. E essa glória mexe com o nosso coração quando a gente poder cantar aqui. Nós queremos encher a nossa vida com essa glória, amém? Nós queremos adorá-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos estar esperando isso. Então o cristão, ele deve o quê? Ele deve estar apressando, ele deve estar buscando, ele deve estar investindo na sua vida, ele deve estar orando por esse desenlace, por essas coisas. Vamos ver o que diz Apocalipse 22:20. O que diz a palavra? Isso é como uma oração, tá, irmãos? Devemos estar apressando, orando, pedindo a Deus para que esta esperança nossa se renove. E quanto mais você estiver entronizado nessas verdades, você percebe a proximidade do reino de Deus. Esse reino que foi implantado, que está em nossa vida e que é conclusivo nessa expectativa que nós criamos por uma certeza de que Ele há de nos cumprir, Ele há de cumprir o que Ele prometeu, de maneira que o medo é lançado para longe de nós, desespero já não toma conta mais de nós. E essa reviravolta que está acontecendo no mundo, globalizado, líquido tudo, não há nada mais que se fixe em questão de valores, acontecendo um declínio moral, espiritual, um desespero do homem, em que não consegue alcançar algo para se segurar, de tal maneira se sentindo abandonado por tudo e por todos, a tal maneira de alguns falarem que Deus aprontou uma com o homem, o lançou e o abandonou, de maneira que o homem não tem onde se segurar, e sem Deus você não tem lugar para se segurar. Ninguém tem. Ninguém tem onde se segurar se estiver sem Deus. Sem Jesus não dá. Cantamos isso, não é isso, irmãos? Sem Jesus não dá. Precisamos, irmãos, estar vigilante, nos preparando, cuidando da nossa vida. Mateus 24:42.
Está o texto aí? Vigiai. Eu tenho estudado e lido muito, ouvido muitas pessoas confiáveis. Os mais sensatos falam assim: existem coisas que nós não entendemos, mas uma coisa nós sabemos: será como o ladrão, que ele não avisa a hora em que vai entrar. Nesse mesmo texto, no capítulo 24, nós temos vários alertas para o povo de Deus: acautelai dos falsos profetas. Nós estamos vivendo um momento hoje, irmãos, em que o abstrato ele foi virtualizado em rede, parecendo ser verdade, em que você vê coisas encantadoras acontecendo via rede. E você então começa a pensar: que fé é esta que eu tenho? Que esperança é essa que eu tenho que não me transporta para este nível? Às vezes nível que você não percebe que ele é construído por uma falsa esperança, falsa expectativa. E uns absurdos que não tem lógica, mas que há grupos que aceitam e abraçam, levando o homem simplesmente no momento que é exigido, em que vem a provação, ele não consegue vencer. O desespero toma conta deste homem. Então a relação do cristão à volta de Cristo, ele deve amar a volta de Cristo, ele deve apressar a volta de Cristo em oração, em pregação do Evangelho. Ele deve estar aguardando, ele deve se sentir como cidadão dos céus e não aqui. Agora, qual é a relação do incrédulo à volta de Cristo? Qual é essa relação? Vamos lá, irmãos, rapidamente. 2 Pedro 3, 3 e 4. Nós vamos ver o que está acontecendo aí hoje. Aqui do meio aqui, Mateus 24, 48. E leia também o 24, 37 e 39. Depois vai inverter a ordem, tá, irmãos? Os textos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que significa isso para nós, irmãos? Significa que o homem pode perder sua esperança e pode achar que está tardando demais. E nós temos um problema hoje, irmãos: pensamentos acelerados, gratificações intensas nesse universo psíquico nosso, tanto por rede social, por tudo que você imagina. O homem só quer buscar gratificação, compensação. Ele já não é preparado para sofrer mais. Ele já não está conseguindo alimentar uma esperança, porque ela depende de paciência. Quando você pega a Bíblia e vai falando sobre a nossa vida de relação com Deus, esperança e suas promessas, vamos ver sempre Jesus falando: seja paciente. Quando ele delega a uns para que cuidasse de algo que era de importância muito grande para o seu Senhor, aquela pessoa cuidando dizia assim, está até no texto aqui, dizia assim: olha, tardou demais, hoje não vai voltar. E começou a fazer espancar, explorar ao absurdo, e simplesmente esqueceu da promessa. E onde está a promessa? Porque desde há muito tempo as coisas continuam do mesmo jeito. Eu confesso para os irmãos que não continua do mesmo jeito, não. Há 40 anos atrás, quando eu me converti, a moral era outra. A moral era outra. Nós tínhamos mais respeito pelos nossos pais, talvez, do que admiração. Mas era um respeito que trouxe para nós um caminho mais promissor do que hoje. Construído às vezes por falta de disciplina,
porque as pessoas não estão recebendo aquilo que é a melhor escola, o sofrimento. Irmãos, euforia, alegria, prazer e gratificação ensinam pouquíssimo, ou talvez quase nada, mas sofrimento produz resiliência, capacidade de retornar a um estado antes forçado a sair dele por uma situação inesperada, desesperadora, um acontecimento que você não previa, uma situação em que você poderia chegar ao desespero, mas você enfrentou, você venceu. Meus queridos irmãos, em relação aos incrédulos, motivo de zombaria, porque onde está a promessa? Isso era zombando daqueles que lhe aguardavam, porque desde o tempo de nossos pais até hoje é a mesma coisa. E a igreja? Como que a igreja enfrenta isso? Mateus 24, 48, eu citei o texto, mas vamos ler que fala melhor a palavra de Deus. Pastor, no versículo 8, eu ia ler com relação a isso aqui. 8? Tá ok. Coloca aí. Mas amado, eu ignorei uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos todo dia. Ah, exatamente. Coloca aí o 24, 48. É o que eu citei. Mateus. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu Senhor tarde virá, e ele começa então a escambar, cai a moral e começa a viver de maneira tão sem princípio, sem padrão. Eu estou pedindo a Deus misericórdia, irmãos. Peço pela minha vida, peço pelos meus colegas de ministério. Eu estou impressionado. Como que está fácil cair no pecado? Como que está fácil? E como tem caído? E como que tem sido destruído? E como temos sido atacados? E daqui para frente eu não sei como que vai ser. Modelo de família a cada dia surpreendente, em que a igreja vai precisar conviver num desespero total aí, porque há respaldo, reconhecimento civil do Estado, impondo condição para a igreja, e nós temos que pedir a Deus misericórdia. Eu não sei qual o caminho que nós vamos trilhar, irmãos, até chegar nesse dia. Eu não sei se nós vamos, existem vários pontos na escatologia, os pré-tribulacionistas, os amilenistas, os pós-milenistas históricos, nós temos tanta linha, os dispensacionalistas, todos, mas todos defendem que haverá um período de tribulação. Os amilenistas, que encaixam um grupo bem grande de batista tradicional dentro da teologia de sofrimento, acredita que nós já temos esse milênio implementado não como de uma literalidade, ou seja, 1000 anos, porque para Deus, segundo o que o irmão leu, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, né? E que Deus é longânimo, por isso que, então nós não entendemos esse tempo. Primeiro que nós não temos capacidade, somos reféns da nossa inteligência, a qual, por mais que nos responda, estamos sempre levantando outras questões. Então nós não sabemos como vai ser, mas sabemos que nós estamos transitando e sendo apertados moralmente. E se a gente não tomar cuidado, nós não vamos aprender a lidar com privações. E se não podemos ter, abrimos mão de valores para conseguir. É o que está acontecendo com nossos amados irmãos que nos representam no poder. Não conseguem lidar com as oportunidades e se corrompem. Zombaria, presumem demora. Agora a Bíblia fala que eles serão surpreendidos. Vamos ver Mateus 24, 37 a 39.
Olha que coisa interessante, irmãos, esse texto. Vai falar de Noé. O texto está ali? De 37 a 39. Vamos ler, irmãos? Devemos estar alerta, irmãos. Veja que como estará acontecendo de uma forma muito natural as coisas. Casam-se, dão-se em casamento, bebem, comem, fazem festa. Eu lembro até há 10 anos atrás, mais ou menos, como que eu ficava impressionado. Eu estava chegando do trabalho em casa, 10 anos atrás, mais ou menos, na rua da minha casa, cheio em casa a fazer churrasco. Virou festa. Nas igrejas, então, nem se fala. Desperdício. Nós estamos pagando um preço hoje, irmão, por causa do desperdício de um tempo atrás, em que houve uma condição das pessoas abrirem os olhos, terem mais inteligência no que ganha, mas não simplesmente. Nesse período eu ganhei 3 televisão. Simplesmente o pessoal trocava. O celular, irmãos, era toda semana. Eu trabalhando à noite, eu via pessoas jogando saco de verdura. As pessoas não sabem lidar com algumas realidades. Desperdício, e desperdiça-se até a fé. E começa a perceber, achando que não vai haver mudança, e acontece isso. E a Bíblia fala assim, que nós devemos estar atentos, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Casam-se, dão-se casamento, e sem estarem sintonizados, conectados a esta grande verdade, esta promessa que faz parte da nossa fé, da nossa esperança, essa pessoa, ela simplesmente é pega de surpresa, porque ela não tem as suas vestes lavadas no precioso sangue do Cordeiro, amém? E nós temos que estar vigilantes. Essas pessoas, em relação à volta de Cristo, irmãos, vamos, coloque aí, 2 Tessalonicenses 1, 8, 9 e 10. Veja os irmãos, olha o que é a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9 e 10. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier Jesus para ser glorificado dos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Olha, irmão, nós somos herdeiros de uma promessa, amém? Se o irmão pegar a Bíblia em Hebreus capítulo 11, os irmãos vão ver ali a galeria dos heróis da fé, os quais padeceram, sofreram e sustentaram a sua caminhada pela fé. A tal ponto da Bíblia descrever que a vida cristã, ela não é enriquecida por experiência, não, irmãos. Experiência é uma muletinha muito frágil na nossa vida. Agora, o justo viverá da fé. E a fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Pela fé entendemos que o mundo foi criado não daquilo que é aparente. Ali fala que Deus dará vingança e juízo, mas nós não somos herdeiros. Recebemos uma herança incorruptível. Se na galeria da fé nos fala ali no capítulo 11, irmãos, no capítulo 12 nos exorta. Portanto, olha essa palavra, irmãos. Já que temos
Percebe, os irmãos, que a palavra de Deus, ela traz para nós conexão dentro de uma realidade de despertamento para nós. Se você pega o capítulo 12 de 1 Coríntios, quando fala dos dons, você pega Paulo fazendo a transição do capítulo 12 para o 13 e diz: agora eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, que é o amor, amém? E ele mostra que o amor tudo pode. Se você pega o capítulo 11, em que você caminha pela fé, suportando tudo que você não imagina, e perseverando, sofrendo, se sustentando na presença de Deus, crendo que Deus está a seu favor, irmãos amados, creia que Deus está em seu favor, amém? Creia que Deus está em seu favor. Ele é um refúgio muito seguro, Ele não nos abandona. Deus não nos abandona. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas que foram levadas para o céu, esses irmãos, mediante essa herança que nós recebemos dele, porque veio sido anunciada por eles, pelos profetas, dando testemunho, muitos entregando a sua própria vida, devemos permanecer firmes, deixando todo embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e com paciência correndo a carreira que nos está proposta, olhando para, não olhar para o homem não, o homem, o humano, a gente tem que respeitar, e pelo respeito a gente aprende muitas coisas, mas olhando para o admirável, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, renovando em nós essa esperança diária. Serão castigados, Deus tomará vingança, padecerão eterna perdição. Meus amados irmãos, o anticristo será destruído, 2 Tessalonicenses 2,8. Eu gosto muito desse texto aqui. Vamos ver se a gente traz uma luz bem rápida para os irmãos sobre isso. Coloque, irmã. Irmão, né? Irmão, que daqui não está dando para ver. Irmão? Irmã, porque daqui pela. Não está dando para ver, não. Coloca para nós. Qual o texto que eu falei, irmãos? Isso. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Eu quero dizer aos irmãos que nós cremos em algo revelado pela palavra, e que é a verdade absoluta. Para mim é a palavra de Deus e a minha fé, porque vivemos num mundo em que não existe verdade absoluta. Eu quero dizer para os irmãos que a tua fé é uma verdade absoluta para você, ao ponto de ela produzir em nós um apego, não àquilo que vemos, mas àquilo que não vemos, porque o que vemos é tudo momentâneo, na hora de acabar, mas aquilo que nós não vemos é eterno, amém? Com o poder, olha, nós não conseguimos dimensionar o poder desse Deus que nós cremos, e o que Ele pode fazer pela nossa vida. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos: nós podemos crer nesta palavra que diz, e que o próprio Davi, Abraão, Moisés, esses irmãos todos do passado viveram essa fé, ao ponto de Davi dizer eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Temos privações, mas temos socorro de Deus. Meus amados irmãos, Deus nos socorre porque Ele não nos abandona, Ele tem amor por nós. E aqui fala que Ele estará nos defendendo contra o iníquo, o homem do pecado.
seja um sistema, seja uma figura, uma pessoa, seja um poder que nós desconhecemos, essas coisas estão todas sujeitas a Ele. Deus não disputa com o diabo não, irmãos. Nós temos um cenário construído, lá no livro de Jó, deixar para nos estimular uma perseverança, de que existem coisas que acontecem na nossa vida, mesmo fazendo tudo certo, nós pensamos, vai dar tudo certo, a vida não é assim. A vida é muito melhor para quem decide e assume, do aquele que pensa que tomou a decisão certa, vai dar tudo certo, e não é verdade. Decidiu errado, vai dar tudo errado. Não, nós somos livres, nós temos um socorro de Deus. Nós não precisamos viver na miséria, porque senão seria muito fácil. Eu decidi certo, casando com a minha esposa, vai dar tudo certo, mas é muito natural. Não, tem que ter investimento. A nossa fé também tem que ser investida. Nós temos que investir na nossa fé. Nós temos que ver que o poder de Deus está acima da nossa compreensão, que Ele fará por nós aquilo que nós não entendemos. Olha, irmãos, existe um texto na Bíblia que é interessante. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele tem nos revelado pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até a profundeza de Deus. O homem natural, ele não entende essas coisas, ele é natural, ele é nécio, ele confia muito na razão, porque se o homem não trilhar no caminho da fé, não entende. O homem natural não compreende essas coisas, e nem pode entendê-las, porque lhe parece loucura, porque para nós tem momento quando nos dá uma abertura assim, de consciência, assim, gente, isso que eu creio é algo tremendo. Eu creio que os mortos vão ressuscitar, eu creio que o céu vai se abrir, e Jesus vai vir me buscar. Eu creio numa verdade que tem mais de 2000 anos, pensando proximidade com esse Jesus que aqui andou, mas quando vamos relacionar com as promessas desde o coração de Deus, em que fala que antes que todas as coisas, Deus já havia feito o seu plano, e Ele estabeleceu uma história, e nos colocou para viver essa história, e a volta de Jesus será o desfecho. Uma coisa que eu não abro mão, irmãos. Aqui fala que os elementos em chama se desfarão, mas eu não entendo isso. Nós não temos capacidade de entender. Existem muitas coisas na Bíblia que nós nunca vamos entender, e que eu estou com muita vontade de chegar no céu e descobrir. Eu estou curioso demais. Eu tenho um livro lá em casa que chama O Paraíso. É um absurdo de um escrito, orientado por um pastor de muita confiança na época, na igreja. Eu li esse livro. Depois que eu li esse livro, aí mandou recolher. Gente, que é uma loucura o livro. O pessoal querendo descrever a eternidade dentro dos moldes de percepção humana nossa. Toda a representação simbólica que temos neste universo aqui, irmãos, é construído dentro de uma sociedade. Os irmãos aqui conhecem o prato Gurucutu do Bribimbim? Não? Já ouviram falar? Não, nunca vi, não. O que é isso? Gurucutu do Bribimbim. Não? Os irmãos não conseguem nem imaginar quem que possa ser, não? Hã? Oi? Então, eu também não sei, não. Isso eu já fui palhaço de circo, eu já trabalhei em circo. Então, foi antes de eu me converter, tá, irmãos? E a gente tenta criar um simbolismo para a linguagem. E a linguagem que a Bíblia traz para nós, irmãos, a linguagem ela é divina e ela é humana. É para a nossa compreensão. Eu denominei Gurucutu do Bribimbim um prato brasileiro. Eu conheço o baião de dois, eu conheço o tal do pato no cupuri. Como é que é o nome? É gostoso, né? Eu comi essa semana na casa da
minha irmã, mas feito com frango, viu? Mas a gente... Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? O homem natural não entende as coisas de Deus e parece loucura. Mas nós, quem completa o texto, mas nós temos a mente de Cristo. E Ele tem nos revelado essas coisas. Amém, irmãos? Então, quando nós cantamos aqui, nós estamos num nível espiritual altíssimo, irmãos. Quando a irmã fala aqui que Deus está aqui, é porque nós estamos aqui agradando o seu coração, como filhos, como irmãos. E nada mais gostoso do que ver. Eu tenho 5 filhos, irmãos. Eu e minha esposa, quando a gente está sentado na mesa e vê aqueles 5 filhos conversando, às vezes sai eu e ela assim, a gente vai no quarto e fala assim, olha para você, eles conversando lá, batendo um papo, fica o tempo lá, mas que gostoso, irmão. Agora imagine Deus olhando para nós aqui, a gente celebrando a Ele. Imagine a gente pensando, Senhor, Tu és o único bem que eu tenho. Amém, irmãos? Coisas materiais, irmãos. Que desgraça. Nós temos um texto na Bíblia, irmãos, o sábio dizendo, Senhor, eu te peço 2 coisas, não quero que o Senhor me negue. Eu não quero ter falta para que eu não venha roubar e blasfemar do teu nome. E não quero ter muito para que eu não venha me esquecer de ti. Os laços deste mundo podem fazer com que a gente esqueça um pouco da graça e do amor de Deus. Mas a Bíblia diz, confia no Senhor e espera nele. Amém? Ele há de voltar nas nuvens do céu com poder e glória, significando o reinado universal do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, em que o inimigo não aguenta nem o sopro seu. Meus queridos irmãos, nós somos mais do que... Oi? Mais do que vitoriosos. Nós não somos apenas, irmão, nós somos mais. O povo de Deus está no nível, irmãos, acima da média. E temos que viver como tal povo, reconhecido nas ruas, às vezes pouco tempo sendo rico em tudo, amém? É Paulo escrevendo uma das igrejas dizendo, Deus nos enriqueceu em muito, em boas obras, em temor, e nós queremos competir socialmente. Que desgraça! Que tenham eles prosperidade, que eu seja feliz com pouco, mas na graça e na dependência de Deus, amém? Como Rei dos Reis, Ele virá, aprovado pelos céus, irmãos. Eu fico imaginando os anjos batendo palma nesse dia. E a igreja, Jesus falou, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima, amém? É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Jesus vai voltar. A igreja precisa pregar isso, viver isso, cantar aqui. O nosso sucesso, irmãos, está em depender de Deus e nem alcançar coisas. Amém? Feche seus olhos e vamos orar.